do Monte é o sermão mais conhecido, que poderíamos dizer o mais famoso do mundo. Embora o ministério de ensino de Jesus não se limite ao que ele tenha declarado nesse lugar onde estamos, o Monte das Bem-aventuranças, nós precisamos reconhecer que muito do ministério de Jesus, eu diria a maior parte do ministério de Jesus, ele dedicou ao ensino. O texto diz que quando subiu ao monte e se assentou, o propósito dele foi ensinar. Agora, eu e você precisamos começar questionando qual a importância do ensino de Jesus. Não apenas naqueles dias, mas para nós, no nosso tempo, nos dias de hoje. Tenho ouvido repetidas vezes alguns pregadores dizerem que Jesus veio para ensinar os judeus. E eu discordo disso e quero dizer, esse é um fundamento que precisa ser devidamente colocado antes de construirmos todo o resto. Se o que Jesus estava fazendo aqui era só ensinar os judeus, isso não nos diz respeito. Essa seria uma parte da Bíblia onde nós teríamos simplesmente uma informação, uma narração histórica do que ele fez. E isso não é verdade. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho. O Senhor Jesus vem como o próprio Deus, a própria palavra encarnada. Ele é o verbo encarnado e parte do seu ministério é comunicar a palavra de Deus. Não apenas repetir aquilo que os judeus já sabiam que deveriam fazer, mas nos comunicar algo mais. Nós percebemos isso no Sermão do Monte, quando várias vezes o Senhor Jesus repete a frase: ouviste o que foi dito aos antigos. Então ele cita a lei de Moisés, o que havia sido dito aos nossos pais, pelos profetas, e Moisés é um deles. Mas o Senhor Jesus logo na sequência diz: eu porém vos digo. Quando ele usa a frase eu porém vos digo, ele está dizendo: eu estou trazendo uma atualização, estou trazendo algo mais. Eu estou levando vocês a um nível além do que aquele que a lei de Moisés exigia de vocês. Logo, Jesus não veio simplesmente para dizer aos judeus que eles tinham que cumprir uma lei que já havia sido dada. Ele vem ser o porta-voz de uma nova mensagem. O que fica claro quando ele diz: um novo mandamento vos dou. O Senhor Jesus não está dizendo apenas: olha, vocês têm que cumprir aquilo que receberam. Ele está dizendo: eu vim trazer um novo mandamento. Ele também diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, e a lei aponta na forma de figuras para tudo aquilo que Jesus faria e para aquilo que ele nos ensinaria. Nós precisamos também entender que lá em Mateus 28, na grande comissão, Jesus diz aos seus apóstolos: vocês devem ir fazer discípulos das nações. Isso significa o quê? Vocês vão evangelizar os gentios, os não-judeus. Era isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vão ensiná-los a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Jesus estava dizendo: esse meu ensino não é só para que os judeus pratiquem o que já faziam, eu estou trazendo algo novo. Ele também não é só para essa geração. Vocês vão reproduzir isso nas nações, vocês vão levar isso para os gentios. A mensagem do Senhor Jesus era muito clara e nós precisamos reconhecer qual é o propósito do ensino do Senhor Jesus. No mesmo livro de Hebreus, que já citamos, dessa vez no capítulo 2, nós temos uma outra declaração importante. Hebreus, capítulo 2, verso 3, eu quero ler o texto, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Eu li aqui até o versículo 4 e a Bíblia nos mostra que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor. Agora, o que os apóstolos fizeram? A Bíblia diz: foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Os apóstolos não vieram pregar um evangelho diferente. Eles pregavam exatamente o mesmo evangelho. A mensagem de João Batista, o precursor de Cristo, era uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Jesus era uma mensagem de arrependimento. A mensagem que Jesus ordenou aos seus apóstolos pregarem era a mesma mensagem de arrependimento e fé que ele pregou.
Aliás, Jesus diz, esse evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. Jesus não estava dizendo, olha, eu estou pregando um pré-evangelho, os apóstolos vão pregar outro. Ele estava dizendo, o mesmo evangelho que eu estou anunciando a vocês é o evangelho que vai se espalhar para o mundo inteiro até o fim. Então, um ponto importante, antes de falarmos das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, é entender a importância do ensino de Jesus. Ela é a proclamação do evangelho. É verdade que as epístolas nos explicam coisas que os evangelhos não nos explicam. Os evangelhos nos informam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Mas as epístolas nos explicam o que aconteceu no mundo espiritual por trás desses eventos. É lógico que nós temos ensinos complementares. No entanto, o que nós temos não é algo novo, diferente ou que subtraia aquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Precisamos dar início a partir desse fundamento. Eu não chamaria só de um ponto de partida, é um fundamento, é um alicerce, para que a gente siga nos ensinos de Jesus. Em segundo lugar, depois de definir a importância do ensino de Cristo como algo essencial e atual para mim e para você, eu acredito que vale a pena destacar aqui as consequências de se guardar a mensagem de Cristo. A observância dos ensinos de Jesus nos levarão aos seguintes resultados. Eu quero dar destaque a algumas declarações que Jesus faz logo no início do Sermão da Montanha. No versículo 3 ele diz, porque deles é o reino dos céus, quando ele está falando dos bem-aventurados. No versículo 8 ele diz, porque eles verão a Deus. No versículo 9 ele diz, porque serão chamados filhos de Deus. No versículo 10 ele diz, porque deles é o reino dos céus. No versículo 12 ele diz, porque grande é o vosso galardão nos céus. O Senhor Jesus está falando que a conduta de obediência ao que ele está estabelecendo, o posicionamento de andar nos seus ensinos vai gerar esse tipo de consequência. No verso 3, quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, ele diz, porque deles é o reino dos céus. Quando ele diz no verso 5, bem-aventurados os mansos, ele diz, porque eles herdarão a terra. Há consequências disso. E várias dessas consequências que nós lemos, está falando do aspecto espiritual, está falando da salvação, está falando do plano e do propósito de Deus para nós. Algo que nós também precisamos definir é a relação entre salvação e obediência. É óbvio que a palavra de Deus nos mostra que a salvação é uma manifestação da graça de Deus, que ela é recebida não só através da fé, mas a fé é precedida por arrependimento. Arrependimento e fé nos levam a entrar e abraçar e nos apropriar da salvação que o Senhor nos oferece. O apóstolo Paulo taxativamente diz em Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ele diz, não é por obras. Então nada que eu e você façamos vai nos fazer merecedores de algo que Deus, na sua graça, um favor imerecido, ele nos entregou. Agora, muitos de nós confundimos o fato de que nada temos que fazer para entrar na salvação com o fato que depois de termos sido salvos, nada temos para fazer depois. O mesmo Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, diz que nós fomos salvos para as obras. E nós precisamos entender que se Jesus está colocando diante de nós um ensino, andar naquilo que ele falou vai gerar consequências como as que mencionamos. Há algo por trás da obediência que nós precisamos entender e compreender melhor. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, a Bíblia diz que o reino de Deus era chegado. Mas Jesus diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como eu disse, fé é o começo de tudo. Na verdade, o arrependimento ainda precede a fé, tanto na mensagem de Jesus, como lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, quando a Bíblia diz que o arrependimento das obras mortas vem antes da fé em Deus, nos rudimentos da doutrina de Cristo. Mas a partir do momento que eu e você cremos, a pergunta é, nós precisamos de uma conduta apropriada? Claro que sim. Jesus diz em Lucas 6,46 que o reino de Deus requer obediência, sujeição ao rei do reino. Ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele estava dizendo, não adianta você me chamar de Senhor se você não vai fazer aquilo que eu te mando. Agora, vamos lembrar de uma coisa? O apóstolo Paulo disse, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está lá em Romanos 10, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Reconhecer e confessar Jesus como Senhor é parte do processo da fé, porque a fé ela tem a identificação, ela tem a apropriação e ela tem confissão. Confessar o senhorio de Cristo é essencial para a salvação. Agora Jesus está dizendo, o que adianta você me confessar Senhor e não fazer o que eu mando?
Ele não está dizendo que a obediência nos fará ser salvos, mas a salvação que nos faz reconhecer o Senhor exige de mim e de você agora uma conduta de obediência. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Na verdade, no mesmo texto, o Senhor Jesus nos revela ali em Lucas 6 que a salvação sem a obediência, ela não subsiste. Logo depois de dizer isso, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus diz o seguinte: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Quem ouve e pratica os ensinos de Jesus tem uma casa inabalável. Agora Jesus finaliza no verso 49 de Lucas 6 dizendo: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Algo que o Senhor Jesus nos mostra nesse ensino, que há aqui tanto similaridades como distinções nessas duas construções e nesses dois construtores. Os dois tinham a mesma missão: edificar uma casa. Os dois estavam diante das mesmas adversidades. Uma chuva forte que traria uma enchente que bateria contra a construção deles. Agora, o resultado de cada um foi determinado não pela missão que eles tinham, não pela advertência que eles enfrentaram, mas pela maneira como decidiram construir. Quem está tentando viver a vida cristã sem prestar atenção no que Jesus ensina, com a disposição de praticar, ele, na verdade, está iniciando um cristianismo com prazo de validade. É uma casa que vai desabar, que não vai durar, que não vai permanecer. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo um fundamento que não pode, em momento nenhum, ser negociado. É o entendimento e a compreensão do que Paulo, escrevendo aos Romanos, chama tanto no início da epístola como no fim da epístola, ele chama de a obediência da fé. A mesma fé que nos leva a crer em tudo que Jesus fez, nos leva a crer em que Ele é Senhor absoluto sobre nossas vidas e nos leva a praticar o que Tiago chama de as obras da fé. Essa fé que eu e você professamos, ela exige de nós obras, ela exige de nós uma conduta de fé, ela exige de mim e de você um comportamento. Como eu disse antes, Paulo em Efésios diz que nós não somos salvos pelas obras, mas no versículo 10 ele diz que nós fomos salvos para as obras. Ele diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, Efésios 2:10, para as obras que Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Essas obras não falam apenas do nosso serviço, não falam apenas do bem que fazemos às pessoas, fala de uma conduta através da qual nós seremos julgados. Um dia cada um de nós vai comparecer diante do Senhor. E a Bíblia diz: nós seremos julgados por meio de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Isso não é só estender ou deixar de estender a mão ao necessitado. O que está por trás desse julgamento é obedecer ou não ao Cristo, nosso Senhor, que nos mandou estender a mão ao necessitado. Então precisamos ter essa percepção de que reconhecer aquilo que Jesus é, Senhor, nos faz entrar pela fé gratuitamente na salvação, mas andar de acordo com aquilo que Ele falou nos faz permanecer e preservar aquilo que gratuitamente pela fé recebemos. Não estamos falando de um aperfeiçoamento na salvação por meio do esforço. Aliás, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Até para viver nesse lugar de obediência à palavra dele, nós precisamos da ajuda dele. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar e dizer: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Nós precisamos de uma postura diante de Deus de obediência. Obediência é o reconhecimento pleno de que Ele é Senhor. Não basta apenas dizer que Ele é Senhor e não nos comportarmos como tal. Quando Jesus gastou tempo ensinando, Ele esperava que eu e você praticássemos isso. Que nós fôssemos, como diz Tiago, não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Que discípulos dele fossem formados no mundo inteiro para obedecerem, para guardarem tudo aquilo que Ele nos ensinou. Eu acredito que quando estabelecemos esse nível de importância para o ensino de Cristo, nós precisamos então prestar um pouquinho mais de atenção no que Ele falou. Porque Ele não apresentou para mim e para você só um código de conduta.
O que vem a seguir nessa sequência de mensagens que traremos sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, é parte do que nós podemos classificar como o DNA do Reino de Deus, o DNA do cristão, que eu e você precisamos manifestar nessa terra. Obedecê-lo não apenas para praticar o que ele espera, mas entendendo o propósito, para que através de nós ele se revele a muitos outros.